Profundamente dentro dos antigos terrenos, Ryoga encontra o espírito de Sora Kashiwagi, o lendário lutador mago que uma vez defendeu as linhas de frente contra uma onda monstruosa e salvou inúmeros civis. Mas em vez de ser lembrado como um herói, Sora foi traído pelo seu próprio comandante, Naruhito Byakugo, que deliberadamente o usou, junto com seus homens, como Iska, os abandonou para morrer e então roubou toda a glória para si. Enquanto todo vestígio do sacrifício de Sora foi apagado, Ryoga desenterra essa verdade enterrada e transforma a dor de Sora em uma nova oferta de vingança. Ele promete ajudá-lo a acertar as contas, mas apenas se Sora concordar em se tornar seu servo não morto. O que se segue é ainda mais louco. Ryoga prepara um corpo dragoniano como um receptáculo para a alma de Sora, criando um corpo muito mais forte do que aquele que ele lhe deu na linha do tempo passada. Uma vez que Sora aceita, ele revive dentro daquele corpo poderoso, mantém seu traço de lutador mago e ganha a habilidade de se tornar mais forte ao longo do tempo. Mas por que ele está fazendo tudo isso? A humanidade seguia seu dia normal, até que monstros começaram a sair de portões que apareceram sem aviso, jogando o mundo no caos. No entanto, alguns despertaram habilidades graças ao poder de um sistema desconhecido, e eles eram conhecidos como caçadores, que inevitavelmente salvaram o mundo conquistando esses portões. Os caçadores cresceram em força, subindo de uma classificação de uma estrela para uma de 7 estrelas. Surpreendentemente, existem 7 caçadores que alcançaram a classificação de 9 estrelas através da graça das constelações e estabeleceram as 7 grandes famílias que governaram o mundo. No entanto, nosso MC, Shinan Ryoga, era uma anomalia que se tornou o primeiro humano na história a alcançar uma classificação de 9 estrelas sem a graça de uma constelação. Isso não agradou às 7 grandes famílias, e as constelações decidiram que sua existência arriscava provocar o colapso da ordem mundial. Por causa disso, eles o rastrearam até uma cidade em chamas para matá-lo. Uma das 7 grandes famílias apareceu, resultando em uma batalha mortal que até custou ao nosso protagonista seu braço direito. Ele foi forçado a se ajoelhar enquanto assistia seu oponente, um sujeito chamado Dimitri, sentar-se à sua frente para zombar dele. Aparentemente, Dimitri também é um caçador de classificação 9 estrelas, e é a encarnação de Odin, o Rei Mago. Ryoga é forçado a perguntar a ele por que está tentando matá-lo. Ele quer saber se é porque ele não possui a graça de uma constelação ou se é porque se recusou a servir sob as 7 grandes famílias. Dimitri lhe diz que ele pode simplesmente dizer que é ambos. Dimitri menciona que as constelações querem vê-lo morto, então ele pode fazer pouco ou nada a respeito disso. Ele diz que vai ser estranho se alguém puder ficar forte sem as constelações. Dimitri menciona que Ryoga é um rei imortal que possui um poder que rivaliza com as 7 grandes famílias e a graça das constelações todo por conta própria, o que o torna uma ameaça. Além disso, Dimitri diz que as 7 grandes famílias já têm trabalho demais apenas para se manterem sob controle umas às outras. Dimitri diz a Ryoga que ele corrompeu a ordem natural porque é um necromante e, manipulando os mortos, ele pisoteou a estabilidade do mundo. Ele menciona que em uma batalha entre 9 estrelas, o poder das constelações basicamente decide o vencedor, mas, porque ele escolheu um poder profano, as constelações o abandonaram. Dimitri diz a Ryoga que essa é basicamente a diferença entre eles, mas Ryoga o ridiculariza, dizendo que ele pode falar muito alto quando está se escondendo atrás do poder de Odin. Ryoga então diz a Dimitri que ele tem estado conversando com ele porque estava o atrasando, e está prestes a mostrar o que pode fazer. Ryoga então liberta uma aura avassaladora para regenerar os ossos mortos na área, levantando todos como não mortos. Dimitri o zomba, dizendo que nunca soube que ele ainda tinha tanto poder dentro de si, e por causa disso, vai usar sua magia mais forte contra ele também. Dimitri nem se move de onde está enquanto conjura uma técnica realmente poderosa, surpreendendo Ryoga. Ele percebe que Dimitri está prestes a usar o olho de Odin, e sem dúvida, sabe que sua técnica final não tem chance contra o poder de Dimitri. Ryoga observa enquanto uma poderosa explosão de magia se dirige a ele, mas em vez de mostrar um rosto assustado, ele sorri porque tem algo que quer tentar. Dimitri fica surpreso ao vê-lo rir, e nota que há um item estranho na mão de Ryoga. Acontece que é um artefato capaz de interferir no tempo, chamado Bolsa de Cronos. O item detecta o poder de uma constelação, e enquanto Ryoga levanta o artefato, a explosão o atinge, habitando assim o artefato e cumprindo os requisitos de ativação.
Isso ativa imediatamente um processo de regressão. Aparentemente, os requisitos de ativação do relógio de Pinduzet, Bolsa de Cronos, são que o jogador seja de classificação 9 estrelas e injete o relógio com o poder de uma constelação. Como Ryoga não tem o poder da constelação que contraiu, ele conclui que só pode pegar emprestado o próprio poder de Dimitri. Dimitri observa horrorizado, perguntando a Ryoga o que ele fez. Ryoga o provoca, dizendo que o poder de Odin que ele tanto se orgulha, ele vai tomá-lo. Ryoga mostra o dedo do meio para ele, dizendo que vai esmagá-lo e as 7 grandes famílias da próxima vez que se encontrarem. Então, uma luz brilhante atinge o campo antes que tudo fique em branco. Logo depois, Ryoga acorda em seu quarto e percebe que está de volta na casa onde costumava viver. Ryoga está furioso por Dimitri ter tentado matá-lo por uma razão ridícula e mal pode esperar para se vingar. Acontece que o artefato agora está quebrado porque 2 não podem existir dentro de uma única dimensão, e o tempo não pode ser retrocedido novamente a partir do ponto de divergência atual. Ryoga está contente que o artefato ativou mesmo sem o poder da constelação com a qual contratou. Aparentemente, ele voltou há 23 anos, logo depois que deixou o orfanato, e era o mesmo dia em que o sistema apareceu subitamente. Assim como naquela época, o sistema aparece diante de Ryoga, dizendo para ele escolher uma classe adequada a ele, mas o sistema o pressiona para manter em mente seus traços e talentos inatos. Quanto a seu traço inato, é conhecido como mente clara, que proporciona resistência a todos os ataques mentais. Quanto à sua classe, ele pode escolher entre ser um artista marcial, um mago ou um sacerdote. Ryoga não fica surpreso com isso, porque sabe que são apenas classes básicas que estarão disponíveis em seu nível atual. Antes da regressão, ele realmente escolheu a classe de mago, mas decidiu não se apressar desta vez. No entanto, desta vez Ryoga está determinado a ficar ainda mais forte e garantir que sobreviva até o fim. Ele também planeja fazer uso das informações que adquiriu quando era um caçador de 9 estrelas. Ryoga imediatamente se dirige ao mercado dos caçadores de Natsuhabara, e o atendente ainda está oferecendo os materiais que tem para ele quando Ryoga interrompe, dizendo que quer o anel de sombrio crescendo. O atendente fica chocado ao ouvir isso, porque este item é amaldiçoado. Mas Ryoga a assegura que está ciente disso, e tudo o que quer saber é quanto custa o item. O atendente então lhe diz que não serão responsáveis por quaisquer perdas incorridas após a compra, se ele ainda quiser comprá-lo. Ryoga entende o porquê do atendente agir dessa forma, porque ninguém em sã consciência pagaria 2 milhões por um anel que aplica todos os debuffs imagináveis. Apenas para comprar o anel, ele esgotou metade de suas economias de vida. Antes de usar o anel, o sistema lhe informa que equipá-lo fará com que o portador seja consumido por maldições mentais desconhecidas por todos. O anel, na verdade, possui um segredo, porque aquele que superar a maldição dentro do anel será agraciado com o conhecimento e o poder da necromancia. Ao vestir o anel, Ryoga se vê em um reino sombrio, e fica surpreso ao descobrir que a maldição que ele deveria superar é Demetri. Demetri lhe diz de forma arrogante que ele não tem chance contra ele sem o poder de uma constelação, porque é bem óbvio que ele não pode ser danificado sem a graça de uma constelação. Ele zomba de Ryoga, dizendo que ele é um necromante que foi abandonado pelas constelações, e mesmo que tenha voltado ao passado, não há como ele derrotá-lo. Ele dispara uma explosão de energia de seu dedo em direção a Ryoga, mas Ryoga simplesmente ativa sua técnica mente clara, bloqueando o ataque de Dimitri. Com isso, Ryoga consegue superar o teste do Anel da Escuridão Sombria, e Ryoga desperta o poder de necromante que reside dentro do anel. Acontece que a única forma de quebrar a maldição do anel é não resistir, e como Ryoga sabe disso, ele conseguiu se tornar o primeiro necromante do mundo. Como ele não pode se opor às 7 grandes famílias sem a graça de uma constelação, ele decide que simplesmente vai criar uma constelação que o escolha, e essa é a necromante. Desde que superou o teste, Ryoga agora tem mais uma opção entre as classes para escolher, que é a classe de necromante. Esta é uma classe que usa cadáveres ou almas como meio para poder. Como bônus de primeira classe, ele vai ganhar o traço Guia da Morte. Este é um traço que reduz o consumo de poder espiritual em 20% ao ativar ou manter magia de invocação. Ryoga fica satisfeito com isso e percebe que tem apenas 2 habilidades no momento, que são Levantar os Mortos, uma habilidade de rank E, e Controle de Ossos, que também é de rank E. Quanto à habilidade Levantar os Mortos, ele pode
transformar um cadáver em um não morto sem alma. O controle de ossos, por outro lado, lhe dá o que é necessário para infundir magia nos ossos para controlá-los livremente. Graças ao fato de que ele voltou no tempo, seu rank também foi resetado de volta ao início, e mesmo que todo o conhecimento de necromante no anel esteja em sua cabeça, ele ainda não pode usar as habilidades. Ryoga percebe que não pode ir contra as regras de nível e rank de estrelas do sistema. Seguindo o sistema, ele pode chegar até a 7ª estrela, mas não pode alcançar a 9ª estrela, que é o reino da transcendência por meios normais. Ryoga percebe que se tornar um necromante logo de cara não é suficiente, e se ele quiser uma chance de derrotar Demetri, precisa de uma estrela guardiã. Falando sobre a estrela guardiã, essa é uma constelação que oferece proteção ao caçador. Logo depois, Ryoga arruma suas malas e vai em direção ao Templo de Cronos, que é uma constelação antiga que perdeu sua luz após ser derrotada por Zeus e os deuses olímpicos. Ao chegar ao templo, Ryoga saca o artefato quebrado e o quebra sobre o altar. Isso imediatamente muda todo o cenário, e Ryoga se vê no reino do rei caído dos titãs, Cronos. Cronos exige, com raiva, saber quem chegou para perturbar sua paz, mas Ryoga simplesmente lhe oferece cumprimentos à divindade. Cronos aproxima-se de Ryoga e observa o artefato em suas mãos. Ele imediatamente pergunta se Ryoga faz o tempo voltar, e Ryoga confirma isso. Cronos fica impressionado ao ouvir isso, dizendo que não é uma tarefa fácil, mas quer saber por que Ryoga o despertou. Cronos é pai de Poseidon, e ele é o deus que engoliu seus filhos após ouvir a profecia da queda dos titãs. No entanto, ele foi destituído de tudo por Olimpíadas e deixado para ser esquecido. Ryoga está confiante de que ele ainda guardará sua rivalidade contra Olimpíadas. Quando Ryoga finalmente responde à pergunta de Cronos, ele lhe pergunta se ele deseja vingança. Cronos fica atordoado com a pergunta e pergunta a Ryoga o que ele quer dizer com isso. Ryoga simplesmente responde, dizendo a Cronos que ele poderá se vingar se tornar sua estrela guardiã. Cronos fica furioso ao ouvir isso, perguntando a Ryoga se ele acha que um mero humano como ele pode interferir em sua vingança. Ele pergunta se Ryoga acha que alguém como ele pode derrubar Olimpíadas. Cronos estende a mão em direção a Ryoga com raiva, mas Ryoga rapidamente fala, revelando que chegou à 9ª estrela sem a ajuda de constelações e que Zeus é um dos deuses contra os quais deseja se vingar. Acontece que Ryoga está procurando derrubar todas as 7 grandes casas, não apenas os Romanov. Ryoga diz a Cronos que se derrotarem as grandes famílias, Olimpíadas perderia seu domínio sobre a Terra, o que sinalizaria o início de sua vingança. Cronos diz a Ryoga que ele está falando sobre vingança, mas o que ele acabou de mencionar não passa de um pequeno objetivo. Cronos diz a ele que pode ser forte o suficiente para ativar seu relógio, mas o avisa que alguém escolhido pelas constelações não pode trilhar o caminho de um necromante. Cronos diz claramente a Ryoga que ele não pode se alinhar com algo que desafia a providência porque suas naturezas são completamente diferentes. Ryoga concorda que isso pode ser verdade para o deus do tempo, mas é uma coisa diferente para o deus da colheita. Aparentemente, as constelações formam contratos baseados na compatibilidade com a origem e a natureza de alguém, não na força. Basicamente, Cronos é o deus da colheita e do tempo. E a foice é um símbolo da colheita, que também é o símbolo da morte. Colheita e morte representam ciclos, morte e renascimento, o que significa que desafiam a ordem natural. Cronos fica furioso ao ouvir isso e grita para Ryoga, perguntando por que ele teria a audácia de associá-lo à morte. Cronos insta Ryoga a não se antecipar, mas Ryoga lhe diz para deixar de lado seu orgulho. Ryoga pergunta a ele se ele quer viver sem poder ou nome, enquanto lhe diz que ele é livre para continuar sendo um velho. Teimoso se quiser permanecer sob Olímpia para sempre. Ryoga diz a ele que veio ali porque achava que escolheria a vingança, mesmo que isso significasse mudar a si mesmo. Ryoga instiga Cronos a se juntar a ele para que possam reivindicar seu poder para esmagar Olímpia. No fundo, Ryoga sabe que a única chance que tem é para Cronos se juntar a ele, e ele não pode se dar ao luxo de perder essa oportunidade. Cronos então sorri, dizendo a Ryoga que não se esqueceu de sua vingança, mas que ele precisaria provar que pode se tornar a força por trás disso. Ele pergunta a Ryoga se ele está ciente de que reverter sua natureza traria imensa dor, mas o insta a suportá-la, assegurando-o de que ele se tornará sua estrela guardiã se puder. Ryoga fica chocado ao perceber que Cronos não está nem perdendo tempo, e antes que Ryoga perceba, Cronos estende a mão em sua direção
Para designá-lo como seu santo, Ryoga está confuso com o que ele quer dizer com santo. Mas antes que ele tenha a chance de pensar nisso, o poder de Cronos irrompe dentro dele. Aparentemente, um santo recebe poder divino como representante de uma constelação. E como ele já tem um elemento obscuro de um necromante, Ryoga sente as duas forças colidindo dentro dele. Ryoga está tenso com isso, mas sabe que vai perder sua única chance de obter uma estrela guardiã se desmaiar. Ryoga cai de joelhos, mas recusa-se a desistir porque precisa suportar isso. Logo depois, Ryoga retorna ao Japão com um sorriso no rosto porque conseguiu contrair com Cronos. Cronos agora reside dentro de seu espaço mental, e ele fica surpreso ao ver o quanto o mundo mudou. Ryoga fica frustrado com o quanto ele fala, já que Cronos atualmente não tem seguidores, nenhum poder e nenhuma proteção divina. Cronos pode ter retornado como uma constelação, mas foi forçado ao papel de um ceifador por causa da foice. Ryoga conclui que cabe a ele construir tudo do zero para que Cronos possa recuperar seu poder. Cronos admite que está empolgado porque faz tanto tempo e o instiga a espalhar seu nome longe e amplamente, já que ele agora é um santo. Basicamente, um santo é a classe de mais alto escalão na linha dos sacerdotes, e Ryoga não consegue acreditar que Cronos basicamente transformou um necromante em um sacerdote. Ryoga também obteve uma habilidade, Santo do Cavaleiro Branco. Essa é uma magia sagrada que elimina toda a penalidade ao usar habilidades de necromante. Além disso, ele tem o Drenar Vida, que é uma magia sagrada que absorve a força vital do alvo e pode ser usada para aprimoramento físico ou cura. É basicamente poder sagrado que foi maculado pela morte. Enquanto sacerdotes usam poder sagrado concedido pelos deuses, necromantes usam energia espiritual, e esta é a primeira vez que Ryoga ouve que alguém pode usá-los juntos. Ryoga diz a Cronos que usar invocações de necromante e habilidades sagradas de santo ao mesmo tempo é basicamente uma trapaça. Cronos então diz a Ryoga que ele não é apenas uma estrela guardiã porque ele não o escolheu apenas como seu procurador. Então Ryoga percebe que tudo foi planejado desde o início, e Cronos ri alto, dizendo que ele foi uma vez o Rei Deus. Ryoga sorri, dizendo que pode ir ao Jardim Antigo porque é o lugar perfeito para testar seu novo poder. Falando sobre portões, eles são uma porta para outra dimensão e são classificados como fluxo, que desaparece uma vez que o chefe e o núcleo são derrotados. Também existem portões fixos, que existem permanentemente. Quanto ao Jardim Antigo, é uma entrada fixa. O requisito é uma estrela, e é um portão de tamanho médio. Como o Jardim Antigo é do tipo fixo e tem um limite de entrada de uma estrela, isso facilita a entrada de caçadores novatos. Ao chegar à entrada do portão, Ryoga nota que os outros caçadores lá estão à procura de um grupo. Mesmo que ele costumasse fazer algo assim, nunca acabava em uma equipe decente. De repente, Ryoga é abordado por um grupo que quer saber se ele está interessado em se juntar a eles. Ryoga simplesmente recusa o rapaz, dizendo que está bem. O rapaz fica envergonhado com isso e pergunta a Ryoga se ele ficará bem sozinho, pois parece que ele é um novo caçador. Os membros da equipe do rapaz dizem para ele não se preocupar com Ryoga, pois ele foi quem rejeitou a oferta de formar um grupo. Ryoga, por outro lado, está mais do que feliz em ficar sozinho porque vai testar suas novas habilidades. Ao entrar no Jardim Antigo, Ryoga percebe que o ambiente está silencioso, e ele sabe que o padrão habitual é que algo salte sobre ele. Ele não terminou de dizer isso quando um Goblin se lança contra ele por trás. Ryoga facilmente desvia do golpe do Goblin, deixando o monstro vulnerável. Ryoga então o agarra pelo pescoço, agradecendo por se esforçar para ser morto. Ryoga ativa seu traço inerente, o Cavaleiro Branco, convertendo assim poder espiritual em poder sagrado. Ele também adiciona o Drenar Vida para absorver a vitalidade do Goblin. O Goblin grita em horror enquanto sua vitalidade deixa seu corpo, e Ryoga percebe que a sensação de usar poder sagrado e poder espiritual é bem semelhante. Momentos depois, Ryoga termina de absorver a vitalidade do monstro e o solta no chão. Então, Ryoga percebe que suas estatísticas aumentaram e ele se surpreende ao descobrir que ao drenar monstros, consegue aumentar suas estatísticas. A partir de seus cálculos, ele percebe que matando 25 goblins, ele teria ganho um nível. Como de costume, Cronos aparece, perguntando a Ryoga se ele gosta de seu novo poder, e Ryoga não consegue deixar de admitir que é incrível. Como agora tem um corpo de goblin à sua volta, Ryoga decide testar seu poder de reanimar os mortos.
Ele usa sua palavra de comando habitual e, sem problema algum, o Goblin se levanta. Ele é informado de que, devido ao alto nível de conclusão do zumbi, as estatísticas do Goblin aumentaram em 97,2%. O Goblin é avaliado em uma estrela, e Ryoga conclui que ele pode ajudar a realizar o trabalho de uma pessoa no jardim antigo. Então, 3 zumbis mais aparecem à distância, e Ryoga decide usá-los como cobaias. Ele solta seu Goblin zumbi contra o trio, e ele agarra um dos Goblins, empurrando-o para o chão enquanto morde seu pescoço. Um dos Goblins desfere um golpe nas costas do zumbi, mas para sua surpresa, isso não afeta o Goblin morto-vivo. Ryoga zombeteia dos outros zumbis, dizendo que seu camarada agora é um morto-vivo, e não irá morrer mesmo se eles atingirem seus pontos vitais. Ryoga imediatamente agarra um dos Goblins por trás e drena suas vísceras. Ryoga então tenta seu drenar vida no Goblin morto, que o Goblin morto-vivo matou. Para sua surpresa, funciona, e Ryoga sorri, porque percebe que funciona em uma ampla faixa de tolerância. Como é o caso, Ryoga decide acelerar o ritmo. Aparentemente, há uma afirmação transmitida entre os necromantes de que, desde que alguém seja capaz de derrotar o primeiro, o objetivo é tão bom quanto o meio alcançado. Em outras palavras, criar o primeiro morto-vivo é a parte mais difícil, e uma vez que alguém ultrapassa esse obstáculo, tudo fica muito mais fácil. Em pouco tempo, Ryoga já tem 4 Goblins mortos-vivos em seu exército, e os solta sobre os outros Goblins que encontra. Uma feroz batalha eclode entre eles, e um dos Goblins normais crava sua faca em um Goblin morto-vivo, em pânico ao perceber que isso não faz nada para derrubá-lo. Cronos não está totalmente satisfeito com o estado da batalha, e pergunta a Ryoga se ele vai trazer alguma dignidade para a luta. Mas Ryoga diz a ele para se acostumar com o cenário, porque é assim que um necromante luta. Não muito depois disso, Ryoga é informado de que ele alcançou o limite máximo de mortos-vivos controláveis, que é 20 mortos-vivos. À medida que a batalha continua, 3 Goblins decidem que correr é melhor do que lutar, mas uma flecha flamejante aparece do nada, matando os Goblins normais. Ryoga imediatamente ordena que seus Goblins mortos-vivos parem, e ele diz a quem estiver se escondendo lá fora que saia. O trio que se aproximou dele mais cedo na tentativa de formar uma equipe com ele sai, e Ryoga imediatamente confirma que os conhece de algum lugar. Aparentemente, eles são os Gêmeos Caçadores de Sombras, e a expressão de Ryoga muda para uma atitude fria quando se lembra disso. Aparentemente, eles foram enviados uma vez para assassiná-lo antes da regressão. Os Gêmeos Caçadores de Sombras, Yuma e Yuka Rendou, eram renomados como caçadores fraternais. Ryoga se lembra que eles foram um problema para lidar na época, mas no momento, eles não parecem fortes. Ryoga não está completamente surpreso, pois eles ainda são caçadores de uma estrela. No entanto, ele sabe que só havia 2 naquela época, e o último rapaz parece ser um novo membro. Cronos diz a Ryoga que é uma boa opção eliminar inimigos futuros antes do tempo, mas Ryoga não concorda totalmente com isso porque sabe que os 2 apenas aceitaram um pedido de assassinato, não que tivessem um problema pessoal com ele. Yuma então pergunta a Ryoga se ele é quem está controlando o zumbi, e Ryoga entende a confusão e o choque deles, porque a classe necromante ainda não é amplamente conhecida até um pouco mais tarde. Ryoga responde à pergunta, dizendo que é sua invocação, e percebe que precisa de pessoas para agir como portadores de bagagem para ele, então o grupo realmente se encaixa no papel. Além disso, ele acredita que a razão principal deles para se tornarem caçadores é pelo dinheiro. Ryoga então pergunta se estão dispostos a trabalhar com ele, e Yuma fica confuso com a pergunta. Ryoga lhe diz que quer deixar a coleta de pedras mágicas para o grupo, dizendo que a divisão será 80-20. Ele revela que vai derrotar os inimigos para que o trio possa ganhar dinheiro fácil. Depois de ouvir a oferta, Yuma e seus amigos se voltam para discutir sobre isso. Yuka diz a Yuma que eles não podem confiar em Ryoga, e o terceiro cara concorda com ela porque nunca ouviu falar de um caçador que invocasse zumbis. Após minutos de discussão séria que parecem durar uma eternidade, Yuma finalmente se vira, dizendo a Ryoga que vão fazer isso. No entanto, ele quer que a divisão seja 50-50. Ryoga simplesmente lhe diz que o melhor que pode fazer é uma divisão 70-30, e se não estiverem interessados, podem ir embora. Yuma não tem escolha a não ser aceitar, e o terceiro cara, Hibara, tenta fazer Yuma reconsiderar sua decisão. No entanto, Yuma diz a ele para parar de ser covarde, revelando que Ryoga os teria matado se
quisesse. Yuma pode ver o quão confiante Ryoga está, porque ele entrou no portão sem nenhum equipamento. Ele tem certeza de que vão ganhar dinheiro se o seguirem. Logo depois, o trio já está exausto após trabalhar tanto na coleta de pedras de mana, porque Ryoga não está nem desacelerando. Eles conseguiram reunir uma montanha de pedras de mana em pouco tempo, e Yuma fica atônito porque, mesmo sabendo que Ryoga não era comum, não esperava que fosse a esse ponto. Enquanto tentam recuperar o fôlego, Ryoga ainda está ocupado matando os goblins, esperando que a equipe venha pegar as pedras de mana. Yuma sugere nervosamente que eles façam uma pausa, mas Ryoga continua criando mais cadáveres de goblins para eles. Neste ponto, o trio admite que Ryoga não é humano. Algum tempo depois, Ryoga decide verificar seu status, já que eles eliminaram um monte de goblins. Ryoga fica impressionado ao perceber que suas estatísticas totais aumentaram em 212 pontos em apenas 3 horas de subjugação de monstros. Ryoga está satisfeito por ter o dreno de vida por ser tão eficiente e ter feito suas especificações equivalentes a um nível 4. Ryoga então decide que é hora de ir atrás do chefe, já que suas estatísticas aumentaram. Momentos depois, ele chega ao domínio do chefe, onde o encontra sentado no trono cercado por guardas. O Rei Goblin provoca Ryoga, dizendo-lhe que ele entrou em sua morte, mas Ryoga responde, dizendo que ele é basicamente um idiota que pensa que é o Rei da Colina. Yuka chama Ryoga de volta, dizendo que o Xamã Goblin é o chefe do sul e pode ser bom se não o provocarem. O Rei Goblin então ordena que seus soldados vão atrás de Ryoga para fazê-lo se ajoelhar diante dele. Ao mesmo tempo, Ryoga libera seus goblins mortos-vivos e uma feroz batalha começa entre eles. Um dos goblins mortos-vivos é cortado, mas Ryoga simplesmente o substitui levantando outro goblin morto. Yuma fica chocado porque eles estão em desvantagem numérica, mas Ryoga simplesmente está transformando os cadáveres em suas invocações. Justo então, o Rei Goblin se levanta e ergue seu cajado ósseo, enquanto recita alguns encantamentos estranhos. Isso levanta outros cajados ósseos, que enviam uma onda de valentia para os goblins. Seus olhos ficam vermelhos como maníacos, e o Rei Goblin diz a Ryoga que seu totem debufa os inimigos e fortalece seus aliados. Ele não terminou de dizer isso quando um dos goblins mortos-vivos agarra um de seus cajados ósseos e o quebra em 2. Ryoga zombeteiramente pergunta o que ele estava dizendo. Os goblins mortos-vivos então vão atrás dos totens, destruindo-os para arruinar qualquer plano que o Rei Goblin tenha. O Rei Goblin começa a tremer e levanta seu cajado novamente em frustração. Ele ativa uma nova maldição, conhecida como a Maldição da Loucura. Isso libera uma forte presença que até assusta Yuma e seus companheiros. Aparentemente, esta é uma maldição que aumenta a força dos goblins em 50%. Os goblins sob o comando do rei ganham vantagem e começam a dizimar os goblins mortos-vivos, reduzindo seu número a uma taxa alarmante. Em pouco tempo, os goblins mortos-vivos foram reduzidos a 8, e Ryoga percebe que o cajado era a carta na manga do Rei Goblin desde o início. O rei começa a zombar de Ryoga, enquanto revela que o cajado que está segurando é um cajado ósseo imbuído com as mágoas dos goblins. De repente, Ryoga pergunta ao rei se o cajado é feito de osso, dizendo a ele que acabou de lhe dar uma vitória fácil. Sem hesitar, Ryoga ativa a habilidade de controle de osso e a direciona para o cajado do rei. O rei luta com o osso até que ele voa de sua mão e vai para Ryoga, o que interrompe imediatamente a habilidade de maldição da loucura que estava ativa. Para piorar, os goblins sofrem um recuo, o que diminui suas estatísticas em 30%. O Rei Goblin assiste horrorizado enquanto Ryoga sorri para ele, dizendo para ele tentar usar sua maldição irritante novamente. Como o rei quer seu cajado de volta, Ryoga decide entregá-lo a ele, mas da pior maneira possível. Ele arremessa o cajado em sua direção como um projétil, e ele atravessa o pescoço do Goblin, fazendo-o morrer. Ryoga drena sua vitalidade, e ele fica surpreso ao ver que está lhe dando mais estatísticas do que goblins comuns porque ele era seu rei. Justo antes de drenar todo o sangue do Goblin, Ryoga avança para pegar um pouco do sangue em uma garrafa e se vira para Yuma e sua equipe, dizendo que vai deixar a limpeza para eles. Yuma e sua gangue não conseguem acreditar que tem que lidar com um enorme número de corpos de goblins. Mais tarde, a equipe sai do portão, e os caçadores que esperam do lado de fora ficam em choque com a quantidade de pedras de mana que o grupo trouxe. Ryoga os elogia pelo bom trabalho e pergunta a eles:
se eles vão levar as pedras Mona para a loja em Natsuhabara, Yuma diz a Ryoga que eles cuidarão disso sozinhos para garantir que consigam um preço justo, se Ryoga estiver disposto a deixá-los. Ryoga provoca-os, perguntando se ele deve apenas confiar neles assim. E quando percebe que o trio já está se sentindo mal, ele rapidamente diz que estava apenas brincando. Ryoga então pergunta quanto eles acham que vão conseguir se vender em tudo, e Yuma diz que deve ficar em torno de 6 milhões. Ryoga retira o cajado do Rei Goblin do loot, e Yuma diz que valerá muito pouco. Ryoga pergunta por quê, e Yuma revela que há restrições e as opções não são tão atraentes. Aparentemente, o cajado só pode ser equipado por sacerdotes, e equipá-lo concede imenso poder espiritual. No entanto, deteriora a mente do usuário. Ele aumenta o poder espiritual, mas ao mesmo tempo, apenas um sacerdote pode equipá-lo. Sendo assim, Ryoga decide ficar com ele, e diz ao grupo que pode descontar de sua parte, mas Yuma se recusa. Ele diz a Ryoga que eles não teriam conseguido obtê-lo sem ele, então eles vão simplesmente acertar as contas como se o cajado nunca tivesse existido. Yuma pergunta aos colegas se eles estão de acordo com isso, e eles dizem que sim. No fundo, Ryoga está satisfeito com isso porque é exatamente isso que ele gosta na equipe. Ryoga sai animado, sugerindo que se encontrem no dia seguinte. Novamente no dia seguinte, a história foi a mesma do dia anterior e até pior. Yuma cai no chão de exaustão, dizendo que nem sabe se consegue passar um dia inteiro porque sua bolsa já está cheia. Ryoga não está pronto para pressioná-los, e ele diz ao grupo que estão livres para sair primeiro. Após eles saírem, Cronos pergunta a Ryoga por que ele deixa o grupo sair de propósito. Ryoga fica surpreso que Cronos possa perceber que ele os deixou ir intencionalmente. Ryoga menciona que não quer ninguém observando seu próximo movimento, e ele vai para o lado norte do jardim. Ryoga logo se depara com um monte de monstros Han, e uma feroz batalha eclode entre seus goblins mortos-vivos e as Hans. No entanto, os homens Han parecem ser mais resistentes que os goblins, já que reduzem o número dos goblins. Ryoga não está totalmente surpreso com isso, porque os homens Han têm stats mais altos. Ryoga então libera o cajado de ossos, enquanto ativa uma habilidade chamada Chuva de Óleo. Essa habilidade diminui o poder do dano de penetração física. Quando anexada, o osso se crava no corpo do homem Han, e ele libera com raiva um líquido venenoso pela boca. Ryoga consegue desviar do ataque antes de soltar o cajado como um míssil. No entanto, Ryoga logo se dá conta de que o consumo é muito alto, já que está movendo o cajado e criando mortos-vivos ao mesmo tempo. No entanto, Ryoga continua enquanto levanta homens Han sob suas asas. Não muito depois disso, Ryoga é informado pelo sistema que ele subiu de nível para o nível 6. Ryoga sorri porque acredita que a esse ritmo voltará ao seu estado pré-regressão em pouco tempo e não pode esperar para ir atrás de Dimitri. Momentos depois, Ryoga vai para o que parece ser uma ruína com o coração de um homem Han em suas mãos. Cronos pergunta a ele o que ele pretende fazer com isso, e Ryoga apenas lhe diz para ficar quieto porque ele gostaria de se concentrar. Ele menciona que algo espetacular está prestes a acontecer quando derramar o sangue de um xamã goblin sobre o coração de um homem Han. No momento em que ele faz isso, emite uma aura estranha, e Ryoga revela que pode usar isso para chegar à área secreta que não seria descoberta por vários anos. O sistema então informa que ele descobriu o segredo oculto do jardim antigo e está sendo transportado para os campos de provas antigos. Momentos depois, Ryoga se encontra em uma arena e o sistema o informa que ele entrou nos campos de provas antigos. Aparentemente, ele encontrou isso antes da regressão, e como era de classificação 2 estrelas na época, ele não pôde entrar. De repente, um feixe de luz aparece à sua frente e um monstro gradualmente emerge dele. O sistema informa que a prova tem um limite de um participante, e ele é esperado para provar sua coragem e potencial nos campos de provas. Surpreendentemente, o monstro com o qual ele vai lutar é um dragônico, e ele deve sobreviver por 10 minutos para ser recompensado. No passado, foram as constelações que comissionaram a Legião dos Dragões para criar os campos de provas antigos, na tentativa de selecionar caçadores capazes. Quando Cronos vê o monstro que Ryoga está prestes a enfrentar, ele o provoca, dizendo que ele nem vai durar 10 segundos. Cronos sorri, dizendo que é hora de ele começar a procurar um novo santo, mas no fundo, Ryoga sabe que isso não vai acontecer. Mesmo que seu oponente seja da raça dragão, ele foi enfraquecido para corresponder a uma classificação de uma estrela. Ao mesmo tempo, Ryoga não acha que será um passeio no parque. Assim que o dragônico está prestes a atacar, Ryoga diz para ele esperar porque quer fazer uma rápida modificação em seu homem Han morto-vivo. Ryoga aposta que os vilões geralmente esperam
enquanto o personagem principal se transforma. Ele então altera a constituição do veneno do Homem-Rã de veneno de cadáver para sangue da praga. Isso eventualmente os transforma em zumbis da praga. E Cronos fica surpreso que o cara está passando por uma modificação improvisada. Ryoga se gaba de como era um necromante de 9 estrelas antes de regredir e diz ao Dragônico que ele pode finalmente atacá-lo porque já terminou. O Dragônico corre em direção a ele, mas os homens Rã o encontram pelo caminho. Eles se lançam em sua direção, segurando-o em todos os cantos do corpo enquanto o mordem. Fazendo isso, liberam ácido venenoso em seu corpo e o Dragônico não perde tempo antes de se livrar do Homem-Rã. No entanto, eles despejaram 1 tonelada de veneno em seu sistema e Ryoga revela que, na verdade, converteu todos os estéticos de força do Homem-Rã, que dobraram em veneno. Mesmo que sua força e agilidade tenham caído drasticamente, seu veneno se tornou realmente potente. Nesse momento, o Dragônico bate o pé no chão, liberando uma onda de choque massiva que derruba o Homem-Rã no chão. Ryoga fica impressionado que o Dragônico consegue suportar o veneno ácido, e ele rapidamente ativa a defesa do cajado, enquanto o Dragônico avança em sua direção. O Dragônico ataca-o, mas o escudo ao redor de seu corpo bloqueia o ataque. No entanto, Ryoga pode sentir o quão forte o Dragônico é, mesmo que sua força tenha sido reduzida à metade. Graças ao veneno, o Dragônico se prepara para outro ataque. Desta vez, Ryoga ativa a habilidade de controle de ossos que perfura a mão do monstro. Ele grita de dor, forçando-o a parar enquanto os homens Rã saltam em sua direção. Os homens Rã começam a morder seu corpo, liberando uma enorme dose de veneno em sua corrente sanguínea. Mesmo que já esteja fraco, o Dragônico ainda tenta se livrar dos homens Rã. Ryoga fica impressionado com suas lutas finais, mas sabe que ele já chegou ao fim da linha. Como previsto, o Dragônico cai de joelhos, e Ryoga puxa o cajado de ossos que estava cravado em sua mão. Com o Dragônico incapaz de se mover, Ryoga se aproxima dele e começa a drenar sua vitalidade. No final, Ryoga conseguiu limpar os campos antigos. Cronos ficou impressionado ao ver que Ryoga conseguia superar um draconiano com um grupo rudimentar de mortos-vivos. Ryoga então lembrou a Cronos que já havia dito que não ia morrer. Naquele momento, o sistema o informou que o emblema da resistência tinha sido gravado. Este é um item que reduz o tempo de atraso ao sofrer dano em 40%, aumenta a velocidade de alinhamento de mana em 20%, reduz o recuo ao levar dano, enquanto melhora a concentração. Diferente das bênçãos das constelações ou da magia de suporte, é um buff permanente. É basicamente um emblema de grau supremo. Ryoga sorriu porque havia acabado de obter algo realmente valioso. Ao mesmo tempo, ele estava interessado no corpo do draconiano, e Cronos lhe perguntou o que ele pretendia fazer com o corpo do monstro. Ryoga armazenou o corpo, dizendo que não ia desperdiçá-lo porque planejava fazer um morto-vivo ainda mais forte. No entanto, para fazer isso, ele precisaria de ferramentas de alquimia, e se perguntou se o alquimista, que conhecia na época, já tinha aberto sua oficina. Após sair do calabouço, ele seguiu para a prefeitura de Saitama, surpreso que nada tinha mudado desde antes de sua regressão. Ao chegar em frente ao prédio, uma enorme explosão eclodiu de dentro da oficina, mas Ryoga não ficou surpreso, sabendo que tipo de pessoa ele estava prestes a encontrar. O cara abriu a porta da oficina para deixar o ar entrar, e Ryoga sorriu para ele, dizendo que finalmente o havia encontrado. Aparentemente, esse alquimista foi quem estabeleceu a primeira fórmula do mundo para poções de grau médio produzidas em massa. Ele também fez nome para si mesmo como o alquimista número 1 do Japão. Seu nome é Shintani Henya, e ele é conhecido como o Grande Alquimista. Ryoga se aproximou do cara e se apresentou, perguntando se ele tinha 1 minuto para conversar. Henya respondeu que não se importava, mas gostaria de saber quem era Ryoga, já que ele estava diante de seu laboratório pessoal. Ryoga disse a ele que estava ali porque queria usar seu equipamento de alquimia, o que enviou um certo nível de repulsa pelo corpo de Henya. Ryoga instou o cara a não ficar totalmente insatisfeito, porque ele estava apenas pegando os emprestados, o que resultaria em uma situação vantajosa para ambos. Ryoga disse a Henya que estava atualmente trabalhando em poções de saúde de grau médio, e Henya ficou chocado ao ouvir isso, perguntando a Ryoga como ele sabia sobre aquilo. Ryoga simplesmente entrou em seu laboratório, dizendo que ia ajudá-lo a estabilizar uma poção que estava instável. Momentos depois, Ryoga cumpriu sua promessa, e Henya ficou totalmente impressionado com isso. Ryoga entendeu por que ele estava agindo tão surpreso. Era porque Henya só descobriria isso anos depois.
Ryoga então sugeriu que ele tentasse e se cortasse com uma lâmina. Ryoga derramou a poção sobre o corte, e para a surpresa de Renya, a ferida imediatamente se curou como se nunca tivesse existido. Renya ficou atônito e tentou coletar a poção de Ryoga, mas Ryoga se recusou, vendo o quão desesperado ele estava. Ryoga perguntou se ele estava curioso sobre a fórmula. Renya admitiu que estava, e Ryoga sugeriu que ele lhe emprestasse sua força por um tempo se quisesse obter a fórmula. Ryoga garantiu a ele que iria ensiná-lo receitas de poções e muitas outras coisas se ele concordasse em trabalhar com ele, mas o avisou que os royalties seriam divididos em 60-40. No fundo, Ryoga sabia que não havia como Renya resistir a uma oferta tão tentadora. Uma vez que chegaram a um acordo, Ryoga trouxe o corpo do draconiano, e Renya perguntou o que era. Ele simplesmente respondeu que era um necromante e planejava processar o corpo do draconiano em um corpo especial. Ryoga percebeu que Renya estava curioso sobre todo aquele assunto e sugeriu que Renya viesse e o ajudasse. Renya discordou, dizendo que ainda não tinham assinado um contrato, então não via razão para ajudar. Renya disse a Ryoga que ele estava apenas permitindo que ele usasse o espaço enquanto pensava na situação. Cronos ficou surpreso ao ver que Renya estava tão nervoso, e Ryoga lhe fez saber que era compreensível por causa do que Renya havia passado. Aparentemente, ele obteve grandes resultados como pesquisador para a maior corporação do país, a Daisei, mas seu chefe levou todo o crédito por isso. No final, ele foi forçado a pedir demissão, que é basicamente por isso que ele não confia em pessoas. Cronos ficou desapontado ao ouvir isso e falou sobre como o mundo humano não é nada além de traição e obsessão, mas Ryoga lembrou que ele e os outros deuses não eram muito diferentes. Ryoga então chamou Renya, dizendo que estava ciente de que ele estava hesitante em assinar porque não sabia realmente do que era capaz. Sendo assim, sugeriu que Renya o ajudasse com o que estava fazendo para que ele pudesse ver por si mesmo. Renya concordou relutantemente, e Ryoga lhe entregou uma ferramenta enquanto lhe dizia a quantidade de pedras de grau F que ele deveria derreter em uma certa proporção. Em pouco tempo, Renya conseguiu, e isso impressionou Ryoga, que imediatamente concluiu que Renya era o homem certo para o trabalho. Enquanto isso, Renya ficou se perguntando o que Ryoga estava fazendo com o corpo. Aparentemente, tudo que Ryoga havia feito era para aprimorar o desempenho dos mortos-vivos, o que exigia sobrepor fórmulas e maldições repetidamente. Após 3 dias de trabalho árduo, eles finalmente terminaram os painéis. Enquanto Renya já estava exausto, Ryoga permanecia ativo como se não tivesse feito nada estressante. Renya ficou se perguntando que tipo de pessoa era Ryoga, porque ele conseguiu reiniciar o coração de um corpo usando mana. Mesmo que os métodos de Ryoga fossem insanos, Renya não teve escolha, a não ser admitir que ele possuía as habilidades. Impressionado, Renya disse a Ryoga que iria aceitar sua proposta original, e Ryoga perguntou se ele tinha certeza disso. Renya mencionou que teria levado pelo menos 2 anos para concluir uma poção de cura de nível médio, se não fosse pela especialização de Ryoga. Já que ele estava interessado no progresso de sua pesquisa, disse a Ryoga que estava interessado no negócio. Ryoga ficou satisfeito em ouvir isso, e disse a Renya que esperava trabalhar com ele como seu alquimista exclusivo, mas por dentro o via como seu servo. Como Ryoga havia terminado a primeira fase, percebeu que o próximo passo era encontrar uma alma para servir como o núcleo do dragão Eldritch. Ryoga então saiu do laboratório e ligou para Yuma, dizendo que tinha visto o dinheiro. Ele o elogiou, dizendo que não esperava que ele enviasse cada centavo, enquanto perguntava se ele estava pronto para outro trabalho. Não muito depois disso, a equipe, agora conhecida como os Novatos, se encontrou com Ryoga, perto da fronteira. Yuma perguntou por que ele veio a um lugar tão perigoso, porque desde que o portão norte quebrou, a área supostamente estava infestada de monstros. Ryoga sorriu, dizendo que estava ali para prestar suas respeitos a um velho conhecido. Momentos depois, eles se depararam com um orc de 2 estrelas. A equipe entrou em pânico ao ver isso, tentando alertar Ryoga sobre o perigo, mas Ryoga não conseguia acreditar que a equipe ainda duvidava de sua força. Ele então decidiu que iria usar a oportunidade para testar os ossos processados, usando o controle de ossos. Ele enviou os ossos contra o orc, e o orc também lançou sua lança contra Ryoga. No entanto, revelou-se que era um confronto desfavorável para o orc, pois Ryoga facilmente mudou a trajetória dos ossos
A flecha penetra o corpo do orc e ele grita de dor, mas Ryoga ainda o elogia, dizendo que ele é mais resistente do que parece, pois na verdade estava mirando em seu coração. O orc agarra o osso e o retira, investindo contra Ryoga, mas os novatos intervêm. Yuma bloqueia o caminho do orc com seu escudo, enquanto uma explosão atinge o orc. Ryoga então decide enviar 3 ossos em direção ao orc, e ele não consegue bloquear tudo, resultando em sua morte fatal. Yuma fica em choque porque não consegue acreditar que Ryoga acabou de derrotar um orc de 2 estrelas. Ryoga exorta a equipe a se animar porque o verdadeiro trabalho está prestes a começar. Yuma está completamente confuso com tudo isso, lembrando a Ryoga que ele disse que estava ali para prestar suas últimas homenagens. Ryoga levanta o orc que acabou de matar como um morto-vivo e garante a Yuma que não se esqueceu de sua missão, porque a pessoa que ele está procurando está na Vila Orc. Ryoga acrescenta que eles vão ganhar uma grana legal, e isso é o suficiente para chamar a atenção da equipe. Ryoga continua derrubando orcs, e em pouco tempo atinge o nível 13. Não muito depois disso, o sistema o informa que ele excedeu o limite de estatísticas que podem ser absorvidas de uma única raça, e não pode mais absorver estatísticas da raça orc. Ryoga não se surpreende, pois não esperava que tudo isso fosse infinito. Ryoga então sugere que terminem a caçada por aquele dia, e antes mesmo de sugerir que montem acampamento, Yuma e os outros já começaram a preparar comida. Ryoga brinca com eles, dizendo que vieram preparados, e Yuma o lembra de que já é o 3º dia de caçada. Naquela noite, Ryoga informa à equipe que no dia seguinte irão para o assentamento orc, porque suas estatísticas já aumentaram. Antes que o trio durma, Ryoga coloca orcs de guarda para que possam ter um bom descanso. Ryoga, por outro lado, senta do lado de fora do acampamento para avaliar a situação atual. Como seu nível aumentou um pouco, ele percebe que é hora de ler o conhecimento recém-desbloqueado. Ele então avalia a biblioteca do conhecimento, onde pode visualizar o conhecimento deixado pelo anterior Senhor da Morte. Há um livro em particular do qual ele gostaria de obter o conhecimento, mas o sistema lhe diz que ele não tem permissão até atender ao requisito, que é o nível 45 ou superior. Ryoga então pega os livros de 1 estrela na biblioteca para começar a lê-los, apesar de já ter alcançado 9 estrelas em sua vida anterior. Sem reclamar, Ryoga se senta para ler os livros com dedicação e depois de tanto estudar, é informado de que adquiriu uma nova habilidade. Na manhã seguinte, Haibara acorda com um orc olhando para ele, e ele grita de medo. Ryoga faz brincadeiras, perguntando por que ele ainda está exagerando ao ver isso todos os dias. Yuma então diz a Ryoga que o orc realmente parece diferente do dia anterior. Aparentemente, há uma armadura de osso ao redor dele e ele até cresceu. Ryoga confirma isso, revelando que modificou um pouco os orcs. Graças à modificação, agora eles são chamados de zumbis blindados com força e resistência sobre-humanas. Ryoga obteve 2 habilidades. A armadura óssea, que permite que ossos sejam transformados em armadura a ser usada, enquanto a segunda é carne retorcida, que permite manipular carne presa a um cadáver. Convencido de que está preparado, Ryoga diz à equipe que é hora de irem para o assentamento orc. Após uma longa jornada, eles finalmente chegam à Vila Orc, e os orcs imediatamente se preparam para a batalha assim que notam que inimigos estão se aproximando de sua querida vila. O primeiro grupo de orcs é facilmente derrubado por Ryoga usando a habilidade Controle Ósseo, enquanto ele os corta com os ossos. Nesse momento, o líder orc aparece com um machado de batalha para motivar sua equipe. Ele dá suas ordens, e os arqueiros orcs disparam flechas contra os novatos, mas a defesa de Yuma consegue bloquear os ataques. Yuka devolve o favor disparando flechas flamejantes contra eles, penetrando sua pele e atrasando seu avanço. Cronos fica impressionado com isso e diz a Ryoga que ela é bastante útil. Momentos depois, os orcs finalmente têm a chance de atacar Ryoga e sua equipe, e Ryoga solta seu próprio exército de orcs mortos-vivos. O exército dos mortos-vivos ganha uma vantagem esmagadora sobre os orcs normais, e Ryoga fica contente por ter lido os livros porque adquiriu um bom conhecimento deles. À medida que a batalha avança, os orcs começam a temer, mas Ryoga os avisa que ainda não viram nada. O exército orc morto-vivo ataca os orcs normais, despedaçando seus corpos como manteiga. Sempre que os orcs normais tentam revidar, seus ataques são bloqueados pela armadura óssea ao redor dos orcs mortos-vivos.
Sempre que a armadura é danificada e a durabilidade reduzida, Hyuga simplesmente usa sua habilidade para reparar a durabilidade. Ele também ativa a habilidade Carne Retorcida, e pedaços de carne presos aos orcs fazem com que sua formação seja arruinada. Yuma fica atordoado porque percebe que Hyuga não é apenas forte, mas está em uma liga totalmente diferente. Vendo como os orcs estão sendo dominados, o líder orc ativa o modo Berserk, evoluindo os orcs para uma variante especial. Hyuga já esperava por isso, e não fica realmente surpreso. O líder do esquadrão de orcs então avança em direção a Hyuga, mas Hyuga simplesmente se encontra com ele no meio do caminho com ossos suficientes para transformar seu corpo em uma cesta. O orc cai de joelhos e tenta retirar o osso que está em seu peito, mas Hyuga lhe diz que não há como permitir que isso aconteça. Hyuga aumenta a intensidade do osso, consumindo ainda mais vida do orc, enquanto ele grita de agonia. Enquanto faz isso, Hyuga está queimando seu mana, e percebe que controlar 6 ossos ao mesmo tempo não é brincadeira de criança. Ele conclui que não tem escolha, pois o orc vai recuperar a mobilidade se um dos ossos for removido. Hyuga conclui que a única saída é perfurar o coração do orc em um único golpe. Hyuga aumenta a intensidade do efeito do osso, drenando seu mana para 42%, mas logo depois, o orc finalmente desaba no chão, exausto. Hyuga não perde tempo usando o drenar mana no orc. Ele consegue recuperar o mana que perdeu. No momento em que os outros orcs veem isso, eles se viram em uma tentativa de fugir. No entanto, Hyuga não está disposto a deixá-los escapar, ativando a habilidade Montaria de Carne. A carne que já está presa aos seus corpos imediatamente entra em ação, mordendo seus corpos e fazendo-os cair no chão. Isso dá ao exército orc morto-vivo a chance de saltar sobre eles e acabar com eles. Após a batalha, monólitos verdes começam a emergir dos corpos dos orcs, e Yuma comenta o quanto está curioso para saber quanto as pedras valerão. Hyuga então revela que o verdadeiro prêmio não são as pedras de mana, mas o machado de sangue que o líder estava empunhando. Esta é uma arma de classificação, A que possui alta durabilidade. Foi forjada a partir de sangue refinado e é imbuída com feitiçaria que amplifica o poder do portador. Sua força aumenta quanto mais sangue ele absorve. Hyuga sorri enquanto segura o machado, dizendo que limpar a vila orc realmente valeu a pena. Hyuga então entrega o machado para Yuma, dizendo que está deixando isso com ele. Yuma garante que eles vão se certificar de reunir todas as pedras de mana para que Hyuga possa descansar um pouco. Em vez de descansar, Hyuga se dirige a uma árvore que parece feia. Ele fala com a árvore, pedindo que ela apareça para que possam ter uma conversa, mas não recebe resposta. Hyuga não está disposto a aceitar um não como resposta, e ele acerta a árvore com um osso com tanta força que a árvore ganha vida, perguntando a Hyuga o que ele deseja. A árvore se transforma em uma forma humanoide, e Hyuga cumprimenta o cara conhecido como Sora Kashiwagi, o lutador mágico. Uma aura sombria envolve o rapaz, que pergunta a Hyuga como ele conhece seu nome. Hyuga responde que não há como ele não saber o nome de Sora, pois ele é o herói que segurou a linha de frente 35 anos atrás para impedir a onda de monstros de avançar para o sul. Acontece que ele realmente o transformou em um não-morto antes da regressão. Aparentemente, o Japão conseguiu sobreviver graças a heróis como Sora. Ele foi uma potência que fez um nome para si mesmo nas linhas de frente durante os primeiros dias do grande cataclismo. Acontece que ele possui talento tanto para artes marciais quanto para magia, o que lhe rendeu o apelido de Lutador Mágico. Após ouvir os elogios que Hyuga lhe fez, Sora supôs que seu sacrifício não foi em vão. Hyuga então lhe diz que nem todos os nomes foram lembrados, e Sora pergunta o que isso significa. Hyuga então pergunta se ele lembra de Naruhito Byakugo, que era o submestre da guilda Aragiri. Em uma cena de flashback, Sora é visto na linha de frente com seus homens, e quando percebe o quão grave a situação estava, solicita reforços. Seu oficial comandante era Naruhito, e Sora informa que ainda havia civis na área. No entanto, seu chefe disse que a assistência não poderia ser enviada para sua localização, deixando Sora e sua equipe isolados. Foi quando ele percebeu que eles planejavam usá-los como isca desde o começo. Naruhito confirma isso sem remorsos, dizendo a Sora que foi graças a ele que a força principal conseguiu passar pela porta norte sem problemas.
Sora também perguntou a Naruhito se ele os enviou intencionalmente para lá, sabendo que eles não abandonariam os civis. E Naruhito, de maneira despreocupada, lhe disse para não ficar sombrio em relação à situação. Sora, irritado, quebra o rádio e diz a seus companheiros que devem proteger os civis em vez de abandoná-los diante da morte. Sora e seus homens cumpriram seus deveres, mas acabaram morrendo. Hyuga então lhe informa que Naruhito acabou se tornando um herói, enquanto todo o registro relacionado a Sora foi apagado. Hyuga casualmente lhe diz como é trágico que ele tenha sido quem morreu, mas que alguém mais saiu com sua glória. Hyuga provoca Sora, dizendo que ele não teria podido descansar em paz se fosse ele. As palavras de Hyuga atingem Sora com tanta força que ele grita com raiva, pedindo para ele ir direto ao ponto. Hyuga então diz ousadamente a Sora que o ajudará a obter sua vingança se ele fizer um contrato com ele para se tornar um não-morto. Hyuga traz o corpo do dragoniano, dizendo a Sora que já preparou um receptáculo para sua alma. Sora informa a Hyuga que nunca considerou vingança em seu estado atual, mas se ele vai fazer o que Hyuga deseja, ele tem uma condição. Ele diz a Hyuga que está livre para usá-lo da maneira que achar adequada, mas que não quer nada a ver com a harmonia dos inocentes. Hyuga se lembra de que o cara lhe deu exatamente a mesma condição antes de sua regressão, o que mostra que ele não mudou. Isso é o que se espera de um herói, e Hyuga promete ao cara que fará como ele disse. Com os dois em acordo, Sora entra no corpo do dragoniano para se tornar o não-morto de Hyuga. Aparentemente, antes de sua regressão, ele possuía a alma de Sora com um cavaleiro, esquelético, e conseguiu evoluí-lo em um cavaleiro do inferno. Mas ele sempre pensou sobre o que teria acontecido se tivesse dado a Sora um corpo mais forte desde o início. Cronos fica satisfeito com a percepção de Hyuga, pois ele conseguiu ver que fortaleceu o corpo do dragoniano em preparação para algo assim. Hyuga então lê uma informação especial na tela que lhe diz que o não-morto que ele acabou de possuir pode crescer conforme a alma cresce. Ele será capaz de extrair ainda mais poder do cadáver. Hyuga fica impressionado com isso, porque essa é uma característica que Sora não tinha quando o colocou no cavaleiro esquelético. Além disso, ele trouxe junto a característica de lutador mágico, e Hyuga pergunta a Sora como ele se sente no novo corpo. Sora admite que é meio bom, mas diz a Hyuga que é inferior ao que era quando estava vivo. Ao mesmo tempo, Hyuga recebe uma notificação de que o dragoniano está incompleto, fazendo Hyuga pensar no que fez que o deixou incompleto. No entanto, ele acredita que é um começo muito melhor do que da última vez. Hyuga então o chama de servo, dizendo que é hora de eles partirem. Isso atinge Sora, que se recusa a ir porque não gosta da ideia de ser chamado de servo. Hyuga pergunta se deveria chamá-lo pelo seu nome antigo, mas ele se recusa, dizendo que já o jogou fora. Hyuga não consegue acreditar quão irritante o cara é e que ele não se lembra de ele ser assim. Sora começa a pensar em um nome que intimide os inimigos só de ouvir, mas tem dificuldades para escolher algo. Hyuga então faz algumas sugestões de Fafnir a Tiamat, mas Sora rejeita todas. Minutos depois, eles ainda estão discutindo sobre qual nome ele deve ser chamado e Hyuga simplesmente pensa em acertá-lo na face. Depois de tanto vai e vem, ele finalmente se decide por Fafnir. Quando estão prestes a sair, Fafnir para Hyuga, dizendo que está completamente nu e precisa colocar algo. Ele corre para a cabana ao lado e arrasta um pedaço de roupa, que amarra em seu corpo inferior. Fafnir finalmente decide que é hora de partir, e Hyuga está frustrado com o quão irritante ele é. Mais tarde, eles se dirigem ao laboratório de Renya, e ele fica chocado ao ver que Hyuga conseguiu fazer o cadáver se mover. Renya fica tão impressionado com isso que começa a rodear Fafnir, pedindo para estudá-lo. Fafnir pergunta a Hyuga se ele deve acertar o cara na cara porque ele realmente está deixando-o desconfortável, mas Hyuga diz que não, afirmando que Renya é seu parceiro. Yuma e os outros também aparecem, dizendo a Hyuga que vão sair para Tóquio para organizar os itens que conseguiram, e Hyuga dá o sinal verde. Depois que eles saem, Hyuga pega o líder orc porque ele também tem planos para ele. Renya pergunta o que ele está prestes a fazer e Hyuga pergunta se ele está curioso, mas Renya diz que não, dizendo que seu braço quase caiu da última vez apenas por misturar ervas. Antes que perceba, ele já está misturando ervas novamente porque simplesmente não consegue conter sua curiosidade. Além disso, ele sabe que Hyuga sempre supera suas expectativas, então não há como ele não estar curioso. Hyuga então começa a trabalhar no cadáver, descascando a carne do
corpo, e após terminar, Renya lhe entrega o extrato que acabou de produzir. Ele então despeja o extrato no esqueleto para fortalecê-lo. Depois que ele termina, o esqueleto ganha status de morto-vivo com 2 escudos. Ryoga conclui que a melhor coisa que pode fazer é tornar o esqueleto seu guarda-costas. Ryoga diz ao esqueleto que sempre que estiver usando a drenagem de vida, ele será quem o protegerá. Rena não fica totalmente impressionada por terem que trabalhar com um esqueleto, e Ryoga deixa claro que os ossos têm enormes vantagens. Ele diz que são leves e nem apodrecem sem preparação, ao contrário dos zumbis, que têm um limite de tempo. O esqueleto permanece como está, desde que continue sendo abastecido com poder espiritual. Como a drenagem de vida é uma habilidade de curto alcance, ele sempre precisou de um guarda-costas ao ativá-la. Rena fica completamente pasma ao perceber que Ryoga não fez apenas um esqueleto, mas até considerou sua manutenção. Ryoga então decide dar uma volta e diz a Rena para ficar de olho no esqueleto. Rena entra em pânico, perguntando a Ryoga para onde ele está indo. Tão tarde, e ele responde que está indo para o panteão. Aparentemente, seu nível subiu e ele foi contatado para ir receber um feitiço sagrado. Rena entra em pânico ao ouvir isso, porque nunca soube que Ryoga era um verdadeiro padre. Ryoga diz ao cara que é um crente devoto, mas Rena discorda, dizendo que não há como isso ser possível, mesmo que o mundo virasse de cabeça para baixo. Ryoga não consegue nem argumentar com ele, e simplesmente muda de assunto, perguntando se ele já completou o registro da patente da poção de cura de médio porte. Rena lhe diz que estará pronta muito em breve, e Ryoga o elogia, dizendo que ele trabalha realmente rápido. Rena menciona que a concorrência só crescerá com o tempo, então não pretende ficar para trás. No entanto, o verdadeiro problema é a publicidade, pois a próxima exposição não será até o ano seguinte. Ryoga então diz a ele para lhe dar algumas amostras, prometendo promovê-las se surgir a oportunidade. Rena aprecia isso e dá a Ryoga uma amostra que ele precisa, e Ryoga lhe assegura que o dinheiro fluirá como um rio se a amostra funcionar. Ryoga já está imaginando quão rico ele vai ser quando isso acontecer, e apenas o pensamento de dinheiro o faz parecer realmente maníaco, fazendo Rena duvidar do fato de que o cara é realmente um padre. Depois disso, Ryoga decide que é hora de ir para o panteão. Isso surgiu após o grande cataclismo, e a maioria dos que se reúne lá vem receber encantações sagradas e bênçãos das constelações. Existem até constelações que exigem ofertas de seus seguidores, e quando ele chega à entrada do térreo, Ryoga não se impressiona porque não consegue nem perceber nenhuma relíquia irradiando divindade. Ao mesmo tempo, ele não espera isso, já que eles não deixariam algo valioso jogado por aí. Momentos depois, Ryoga já está ofegante pela quantidade de escadas que subiu. Ryoga faz uma piada sobre a distância das escadas e Cronos lhe diz o quão afiada é sua língua. Ryoga realmente não se importa, porque não pensa que será punido por dizer algo assim. Ryoga então pergunta a Cronos quão longe está o topo, e ele lhe diz que está basicamente na metade do caminho. Ryoga diz a Cronos que não vai levar isso na leveza se acabar sendo algo que não vale a pena. Ao chegar ao nível superior, as outras constelações lá começam a mostrar desgosto e descontentamento em relação a Ryoga. Depois que eles terminam de mexer com Ryoga, Cronos decide que é sua vez e se registra no panteão. Depois de terminar isso, Ryoga é informado de que ele adquiriu as encantações sagradas, que são a bênção profana e o estado de retribuição. A bênção profana melhora a energia negativa e aumenta as estatísticas do alvo. O estado de retribuição, por outro lado, tem um monte de coisas chatas sobre receber dano. Cronos provoca Ryoga, dizendo que generosamente lhe deu as habilidades, e Ryoga admite que elas são impressionantes. Cronos ri alto, mas justo então, o sistema informa a Ryoga que Cronos não possui status divino suficiente porque lhe faltam conquistas e reconhecimento. Seu riso de repente esfria ao ver isso, e Ryoga não pode deixar de zombar dele por agir todo pomposo antes. No entanto, ele está satisfeito por ter ficado mais forte. Momentos depois, Ryoga sai do panteão apenas para ser desafiado por um cara grande que pergunta por que ele está saindo do panteão. O cara, Satake Shigeru, parece saber quem é Ryoga. Ryoga pergunta quem ele é, e ele lembra a Ryoga que costumava cuidar dele no orfanato.
Depois de revelar seu nome, Ryoga se lembra dele como o lixo que costumava extorquir as pessoas. Ryoga diz ao cara para não falar com ele como se fossem grandes amigos, porque ele lembra como foi tratado naquela época. Acontece que um cara uma vez delatou Satake ao diretor, e enquanto ele tentava bater no cara, Ryoga aparece e lhe dá um soco na cara. Agora, no presente, Ryoga provoca Satake, perguntando se seu nariz quebrado já cicatrizou. Satake geme de frustração, mas antes que perca a calma, ele se controla, dizendo que agora é uma pessoa diferente. Satake mostra a Ryoga a etiqueta em seu peito, revelando que agora ele se juntou à Guilda Arajiri. Satake diz a Ryoga que ele não passa de um caçador de nível inferior porque acaba de sair do panteão. Ele também o exorta a não pensar que as coisas vão acontecer como da última vez. Ryoga, por outro lado, provoca-o, dizendo que ele não parece diferente de como o lembra. Isso deixa Satake tão irritado que ele faz um soco em direção a Ryoga, mas alguém segura seu braço, dizendo que eles estão no meio da cidade. Essa pessoa é o líder da equipe de ataque da Guilda Arajiri, Joman Hagu. Satake tenta explicar ao seu chefe quão arrogante Ryoga é, e Joman sugere que levam a luta para outro lugar, para que possam resolver tudo corretamente. Por dentro, Joman está buscando punir Ryoga por ter arrumado uma briga com a Guilda Arajiri, quando sabe quem eles são. Satake ri da ideia de Joman, sugerindo que eles resolvam suas diferenças com socos, dizendo que Ryoga acaba de se tornar um caçador. No entanto, Ryoga não vai se esquivar de uma luta, e diz a Satake que está afim. Satake fica chocado ao ouvir isso, e Ryoga usa a oportunidade para provocá-lo novamente, perguntando se ele já está perdendo a coragem. Isso é o suficiente para fazer Satake dizer que não há como voltar atrás. Momentos depois, eles chegam ao centro de treinamento da Guilda Arajiri. Os dois entram na arena, e Ryoga convoca Fafnir, dizendo a Satake que ele será quem lutará, já que é um padre. Satake não está muito preocupado, pois acredita que Ryoga tem uma habilidade medíocre. Além disso, ele tem um colar e anéis que também aumentam suas próprias estatísticas. Depois de colocar tudo na posição certa, a luta é declarada aberta. Satake ainda não fez nenhum movimento quando já está provocando Ryoga, perguntando se ele está com medo. Ryoga não consegue acreditar em quão falador Satake é, e Fafnir também está animado por ter encontrado a Arajiri tão cedo. Ele decide que vai conferir quão forte seu corpo é, enquanto diz que não tem intenção de segurar nada. No entanto, Ryoga lhe diz para não acabar com a luta com um único golpe, porque há algo que ele gostaria de testar. Fafnir concorda com isso, mesmo sabendo que vai ser bem difícil. Satake faz então o primeiro movimento, avançando em direção a Fafnir com a lança, mas Fafnir rapidamente levanta a perna para desviar do ataque. Satake libera outra técnica com a lança, mas Fafnir ainda consegue escapar. Satake parte para o ataque novamente com sua agilidade insana. Jomon fica impressionado com os movimentos de Satake, acreditando que a luta vai acabar mais cedo do que o esperado. Nesse momento, Fafnir casualmente agarra a lança de Satake, provocando-o e dizendo que um ataque tão inútil não funcionará contra ele. Satake se esforça, mas não consegue arrancar a lança das mãos de Fafnir, que o repreende, dizendo que ele está atacando sem nem pensar em seu próximo movimento. Fafnir o avisa que estaria morto se fosse uma luta real. Fafnir se prepara para dar um soco na cara de Satake, mas de repente se lembra que deveria se conter. Em vez de socá-lo, ele lhe dá um tapa forte no rosto, fazendo Satake perder o fôlego. Ele cai de joelhos, tentando recuperar a respiração enquanto se esforça para não gritar como um bebê. Ryoga o provoca, dizendo que ele cresceu um pouco porque não está gritando há minutos como antes. Satake está irritado com a forma como Ryoga está zombando dele, e ele avança em direção a Fafnir com sua lança, mas Fafnir facilmente a prende no chão, destruindo o solo. Ele ridiculariza Satake, dizendo que seu oponente simplesmente perceberá se ele usar a mesma técnica 2 vezes. Fafnir então procede a quebrar seu joelho e Satake grita de dor intensa. Fafnir, zombando, diz que a batalha acabou. Justo quando ele está prestes a desferir o golpe final, Jomon interrompe a luta. Ele parece realmente irritado e Ryoga fica surpreso por ele ter entrado para parar a luta antes do esperado. Jomon então vai até Satake para verificar seu joelho, revelando que terá que chamar um padre. Ryoga lembra
mostra Jomon que um padre está bem atrás deles, mas Jomon argumenta que uma cura de uma estrela não consertará um osso quebrado. Hyoga garante a Jomon que ele sabe disso, e Jomon exige saber como ele planeja curar o osso quebrado. Hyoga revela seu plano de usar uma poção de grau médio e mostra a amostra que Hanya lhe deu. Satake está cético porque poções de grau médio custam milhões. Hyoga aproveita a oportunidade para divulgar a poção, dizendo que há uma produção em massa de poções de grau médio. Satake diz que não, tentando dizer que não vai aceitar a ajuda da pessoa que o derrotou. Hyoga o incentiva a simplesmente aceitar, pois ele está apenas tentando ajudar. Hyoga já estava pensando em como iria promover a poção e acabou de encontrar o sujeito de testes perfeito. Hyoga então derrama a poção na ferida e, para a incredulidade de Jomon, a ferida sará completamente. Jomon imediatamente começa a pensar em como ele vai conseguir a poção. Jomon pergunta a Hyuga onde ele comprou a poção e, por dentro, Hyuga está satisfeito por ele já ter mordido a isca. Hyuga diz a Jomon que ele está bastante certo de que ele é por volta de 3 estrelas, já que é um capitão na guilda, e Jomon confirma isso. Hyuga então lhe faz uma proposta ousada, dizendo para ele lutar contra ele, garantindo que vai lhe contar de onde tirou a poção se ele o fizer. Jomon fica convencido, porque Hyoga está disposto a lhe contar independentemente do resultado da luta. Hyoga diz que é isso que ele quer, porque a última luta foi muito curta. Momentos depois, a luta começa, e Jomon avança em direção a Fafnir com uma velocidade ofuscante, desferindo ataques rápidos em seu corpo. Jomon consegue explorar o corpo enorme de Fafnir, acertando um golpe após o outro. Fafnir grita de frustração, mas não consegue alcançar Jomon. Hyoga não está totalmente surpreso, porque esperava que Jomon usasse o estilo de ataque rápido de Kashiwagi, que é uma combinação ruim para um Dragonian. É exatamente por isso que ele usou a poção como isca para provocar Jomon, porque se Fafnir encontra um oponente que ele não consegue lutar corretamente, ele sentirá isso. Em vez de ficar frustrado, Fafnir está determinado a se acostumar com esse estilo de luta com seu corpo lento. Hyoga elogia sua determinação, dizendo que é por isso que ele é seu homem de confiança. Já que Fafnir está determinado a vencer, Hyoga decide que seria ruim para ele ficar parado. Ele então concede a Fafnir a bênção impura, preparando-o para a verdadeira batalha.